Olá, eu sou Fernando Sembranelli e esse é o podcast em celebração aos 50 anos do grupo Ana Rosa Saúde de Santo André, localizado no ABC Paulista. Estou aqui hoje com o Dr. Wagner Tavares, que é o CEO do grupo Ana Rosa Saúde, e o Dr. Silvio Sembranelli, que é o presidente do grupo Ana Rosa Saúde. Primeiro, vamos começar falando da história e da fundação do grupo Ana Rosa Saúde, né? Como foi o processo de fundação do Grupo Ana Rosa Saúde há 50 anos atrás, né, numa Santo André muito diferente, e por que desse nome? Olá, sou o Dr. Silvio Sembranelli, como o Fernando falou. E, na verdade, assim, né, eu não participei da fundação, tá? Eu cheguei depois, eu tinha 7 anos. A empresa foi fundada em 1975 pelo Dr. Sebastião Marques Zanforlin. Eu lembro que, pela história, ele era um médico recém-formado e foi aí abriu uma clínica num bairro afastado de Santo André. Não era o centro de Santo André naquela época. E ele tinha esse espírito, ele sempre teve um espírito empreendedor, que eu sempre admirei, mas ele tinha um espírito também de agregador, de trazer médicos de diferentes especialidades para poder formar um corpo clínico, né? E essa foi a história que começou na Ana Rosa. Eu lembro que acho que na época ele trouxe um ortopedista, depois um clínico geral, depois foi um pediatra, eu entrei como cardiologista, e isso em 1900, já era 1982. E uma coisa assim que é um público muito regional, tanto é que até hoje, a gente tem hoje, o Day Hospital fica no local onde era na Rosa antigamente, e é um público, assim, a gente fala assim, muito bairrista, né? Um público que gosta, que frequenta, que tem confiança, né? E é uma empresa, assim, que sempre eu vinha de outras instituições maiores para trabalhar lá, mas o que chamava sempre, assim, o atendimento ao público sempre uma atenção especial, um carinho especial, uma dedicação, sabe? Isso a gente sempre sentiu. Eu acho que desde aquela época. E foi o que me atraiu a permanecer. Comecei como cardiologista, vinha assim 6 horas por semana e comecei a aumentar. E aí, depois de 4 anos mais ou menos, que eu me tornei sócio da empresa. Ah. Perfeito, perfeito. E o nome Ana Rosa veio... Da mãe do Dr. Sebastião Marques Zanforlin. Na verdade, foi uma homenagem dele à mãe. Apesar que nós nunca conhecemos a mãe, mas era uma homenagem, tá certo? Muito bom, muito bom. E, Dr. Wagner, em 50 anos de história, muitos desafios, né, que vocês, como sócios na liderança, enfrentaram. Quais são 2 ou 3 episódios mais marcantes, mais desafiadores que o grupo e a liderança superou nesse período? Eu acho que o que foi mais... Na verdade, eu entrei num momento de maior desafio, eu acho. E Total. justamente por isso eu entrei. Porque eu não tinha grandes recursos. E para entrar numa empresa de 50, na época, 30 e poucos anos, sem ter recurso, ela tem que estar muito mal, né? Perfeito. Que era exatamente a situação, né? E eu só não imaginava que ela estava tão mal. E na verdade, o que eu vi ali de grande desafio a história da Ana Rosa é a história de várias empresas do Brasil, né? O que a gente percebe? Isso você vai aprendendo ao longo do tempo também. Existe um problema de gestão, que é um problema, na verdade, quando você pensa, é o problema de relação entre as pessoas. Porque as empresas nada mais são do que pessoas que se reuniram com um propósito específico. Então, o que acontece? É que nem um casamento. Se as pessoas, se os objetivos não estão alinhados, se os propósitos não estão alinhados, e acima de tudo, e isso eu levo para minha vida, se você não estiver disposto a doar muito mais do que receber, não vai funcionar. Então, se você casar pensando assim, o que eu vou ganhar aqui? O que minha esposa vai me dar? Vai dar errado, doutor. Não tem como dar certo. O que a gente tem que pensar é, o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para ser minha melhor versão? E a empresa funciona assim também. Entre os proprietários e entre os colaboradores. Se esses valores não estiverem alinhados, vai dar errado. Então, o que é que você vê em várias empresas do Brasil, mas especialmente empresas médicas têm essa característica? De maneira geral, os médicos pensam na realidade deles.
Então, tá lá a empresa, as pessoas estão juntas, mas cada um tá pensando no seu pedaço. Então, é como se cada um remasse para um lado na mesma canoa. É óbvio que isso não vai funcionar. E era o que eu vi, foi o que eu vi ali. Era óbvio isso para mim, né? Então, o momento que a gente chegou, que eu cheguei na empresa, era um momento em que havia já um desgaste muito grande entre os sócios, assim como um casamento que já está exaurido, chega uma hora que nem tinha nem quase diálogo mais. Não havia recurso para recuperar a empresa. O endividamento era para lá de alto, para lá de aceitável, né? Na verdade, qualquer pessoa que olhasse aquela empresa decretaria falência, sem dúvida, né? Só que a gente não tinha condição nem de falir, porque para falir você precisa acertar um monte de coisa. Então a gente não tinha condição de fechar, não dava para ir embora, não dava para sair andando, né? E esse era o desespero da situação, porque as pessoas perceberam isso e falaram, bom, o que a gente faz, né? E somado a tudo isso, na época, houve um problema de um sócio específico, ex-sócio, né? Com uma operadora de saúde, e isso deu um checkmate na empresa, porque essa operadora era responsável por grande parte do faturamento da empresa. E o problema era com ele. E ele, como estava no contrato social, era assim, ou ele saía ou se a operadora ficando já ia continuar ruim, como continuou. Mas ela saindo seria fatal. Fatal, hein? Então, eu acho até que ele teve um bom senso, tanto que ele não foi expulso, ele saiu da empresa. E isso fez com que a gente conseguisse permanecer com essa operadora que era muito fundamental na época. Então, acho que esse foi o maior desafio. E aí foi quando começou realmente a gente trabalhar a gestão. E eu acho que o maior desafio de todos, a gente vai falar disso mais pra frente, mas acho que o maior desafio de todos, só para não perder o fio da meada, é o seguinte. Isso também, com o tempo e amadurecimento, você percebe. Para você resolver o problema de uma empresa, é uma questão psicológica. Porque planilha, doutor, ROI, EBIT, isso é fácil. Não tem mistério. Ou o negócio sobra dinheiro ou não sobra. A questão é, as pessoas que estão lá dentro vão remar para o mesmo caminho? Elas vão deixar de ter interesse próprio para beneficiar o grupo, né? Vão deixar o ego de lado, né? Uma vez eu li isso. Tudo que você quer na sua vida está do outro lado do seu ego. Quando você põe o ego na frente, você não consegue alcançar nada. O Ronald Reagan falava isso aí. Se você quiser alcançar grandes coisas na vida, você tem que não querer ter o louro por essas coisas, né? E isso numa sociedade é difícil, porque vira uma briga de ego também, né? E às vezes não é nem má vontade da pessoa. Às vezes ela não consegue enxergar de fato, porque ela não tem a visão empresarial, o que tem que ser feito. E ela acha que ela vai ser prejudicada, ela acha que ela vai ser... não vai ser bom para ela. Então, isso já numa situação normal já é ruim. Numa empresa que já vinha desgastando o relacionamento, pior ainda. Porque todo mundo tem que ter um voto de confiança para começar. Agora, quando isso está desgastado há muito tempo, você não tem nem esse voto de confiança. Nesse aspecto, eu acho que a minha entrada foi boa porque eu era o fator novo na história. Eu era o mediador, né? Eu acho que foi uma coisa providencial, não por qualidade minha, não é isso. Mas eu acho que uma empresa, talvez, para ter essa virada, precisa ter um fator novo. Porque os componentes que estão lá já não tem uma relação de confiança que é a mesma, já não tem um relacionamento que é o mesmo. Mas, às vezes, eles estão dispostos a fazer por uma outra pessoa e aí que a coisa começa a destravar. Quer dizer, eu não faço por você, fulano, mas esse cara aqui, vamos dar uma chance para ele. Para você eu não dou, mas para ele eu vou dar porque eu não conheço. É mais ou menos assim. Não, perfeito. 5 décadas de muito aprendizado e enormes desafios, né? E agora eu queria saber, né, de vocês, como a empresa se adaptou a tantas mudanças, né, na tecnologia e na saúde, né, que levaram a um cenário completamente novo, né, onde a inovação em saúde, a saúde digital tem um papel tão importante. Eu só queria complementar o que o Wagner falou, que a gente vivenciou tantos... Na verdade, a gente foi se conhecendo, a gente se conheceu no meio desse tumulto todo, e aí parece que houve uma ligação e a gente falou, não, vamos em frente, vamos lutar e vamos tentar construir. E ele afoito, né, com a sua juventude, querendo enfrentar o mundo, e eu um pouco com a serenidade tentando controlá-lo um pouco. Mas a gente deu certo.
E eu acho assim, uma coisa que eu sempre penso assim, por que que aquela época não deu certo? Realmente isso preponderava, eu acho que era o ego de cada um e todo mundo, sabe, tinha médico tem aquela coisa, meu consultório, meu faturamento, o meu que importa, quanto que vai ficar para mim nessa história. Quando você pensa no eu e você deixa de pensar no nós, que seria a empresa, aí o negócio não dá certo. Para uma sociedade como essa, não dá certo. E foi essa virada, realmente, eu acho que foi muito importante, que a gente conseguiu impor isso, que o importante ali não era o cada um, mas sim o todo que importava, né? Eu acho que, eu acho que realmente foi um ponto de virada mesmo. E agora eu penso assim, por que que a gente não conseguia? Eu acho que hoje está falando de tecnologia, hoje, a gente tem os dados na mão. Nós temos um controle absoluto da empresa, tá certo? O Wagner veio com a ideia, ele já conhecia, nós pusemos o SAP, que a gente achava que em um ano estava funcionando, faz 12 e ainda não acabou. Mas nós conseguimos, pelo menos, ter os dados na mão. Então, a nossa decisão hoje não é tomada no acho, a decisão é tomada em base de número, em planilha, planner, entendeu? Que isso vai em reuniões. Então, isso faz toda a diferença, viu, Fernando? Porque a gente tem. Como é que é? O dinheiro ele não conta lorota, não, meu filho. Ele te cobre. Se ele falta. Eu lembro, mesma história. Várias vezes eu falava para o Wagner que a gente queria pôr inovação, até pela minha ligação com você diretamente, ter, né, vivido com você toda a parte de inovação vindo para o Brasil. E eu falava, precisamos ter uma inovação aqui na empresa. Ele falou, doutor, não tem dinheiro. Então é isso também. Não é querer. A gente tem que poder fazer também. E a Ana Rosa deu essa virada num ponto que hoje ela quer e pode. Essa é a diferença. Só que isso demanda muito tempo, foi uma coisa que a gente já conversou. Tá certo? Não adianta você chegar hoje e comprar o software. Quanto tempo você vai demorar para ter esse software funcionando e te dando os dados que você precisa? Exato. Não é? Exato. Não é isso que nós sentimos na pele? É isso, é Aí, isso. quantas coisas a gente pega e não é isso? E todos. A gente fala, vamos falar hoje, nós temos SOC, nós temos Shift, nós temos Moderna, e a gente fica fazendo reunião. André, hoje mesmo está tendo reunião com a Shift, a gente questiona muito Moderna, a gente questiona o SOC lá, vai continuar SOC, não continua SOC, entendeu? E tem isso é muito dinâmico, essa parte de tecnologia, essa parte de inovação. A verdade é essa. Eu acho que a grande questão da tecnologia é a gente percebeu rápido que o que acontece em todos os setores, mas no setor da saúde muito. Como a grande parte das fontes pagadoras está concentrada na mão dos convênios, ou seja, você tem uma demanda de pacientes estritamente particulares, mas a demanda maior é convênio porque grande parte desses clientes pagam convênio. Então, ele não quer pagar duas vezes, ele já paga o convênio, né? E o que acontece? Os convênios, hoje você tem não tem assim, um grande número de operadoras, então isso está concentrado. Então as negociações ficam cada vez mais difíceis, né? Eles também são muito pressionados, porque eles são extremamente regulamentados pela ANS. Então isso trava eles também na gestão, eles não têm muito espaço, né? E nós estamos vivendo um ambiente de negócios que é muito ruim. O país não cresce de forma adequada. A inflação muito mais do que o crescimento do país. Se você pegar os últimos 5 anos de crescimento do país, deu entre 10% e 12%. A inflação nos últimos 5 anos deu 30%, aproximadamente. Então, esses números são esses números aproximados. Ou seja, não adianta nada você crescer 12% se o seu dinheiro perde valor em 30%. Isso eu estou falando de IPCA. Mundo real não é 30%. Qualquer pessoa que for no mercado que você perguntar aí, o cara fala, não é 30%, não foi 30% nos últimos 5 anos. Só você vê o valor dos imóveis. O valor dos imóveis, ele representa muito dessa questão da inflação. Porque quando o cara fala assim, meu imóvel valorizou, não é que o seu imóvel valorizou, o dinheiro perdeu valor. O imóvel reteve o valor. É que a gente não percebe o dinheiro perdendo valor. Então, nesse ambiente de negócio, você precisa crescer, captando mais pacientes, captando mais serviços, e você precisa ter muita eficiência, reduzir custo. Uma das formas de reduzir custos basicamente são duas, né? Você investir em tecnologia, depender cada vez menos de excesso de mão de obra e capacitar as pessoas, ou seja, você ter cada vez pessoas mais produtivas. Então, você tem que ter um ganho de produtividade
e aí isso envolve tecnologia também, e um ganho de eficiência com tecnologia. A gente percebia isso, mas a gente não tinha recurso para investir. E aí, isso é o que eu chamo do vórtice da morte. A empresa começa a não ter recurso, ela não consegue investir. Para sair desse vórtice, ela tem que investir. E aí ela vai afundando cada vez mais. E vai perdendo qualidade. E tem cada vez menos dinheiro. Isso, assim, é muito difícil de reverter. Nós conseguimos reverter com... acredito que apoio divino em massa, porque trabalhamos muito, mas assim, apoio divino, porque é muito difícil acontecer. Na grande maioria das vezes a empresa morre, ou é vendida, ou fecha, ou quebra e pronto. E quebrar no Brasil, não tem quebrar no Brasil, né? Aqui no Brasil, se você quebrar, acabou sua vida. Essa era uma das razões. Esse também foi um propulsor pra gente, que era, não tem quebrar. Se a gente quebrar, nós não temos saída. Não tem como fechar a empresa, né? Porque isso vai te perseguir, né? E a gente via alguns sócios na época querendo pagar para sair. Vários pagaram para sair, né? E a gente foi ficando. E o pessoal ficava, pô, mas esses caras são doidos. Mas é porque eu pensava o seguinte, eu sou novo. Eu não tenho opção. Mesmo que eu pague para sair por um tempo, isso vai vir atrás de mim. Eu não tenho como deixar isso pendente, né? E eu não via solução. Então eu falei assim, era uma coisa tipo assim, só tem plano A e plano A, não tem plano B. Tem que dar certo e acabou. Então isso foi um propulsor e um motivador importante. Mas a questão da tecnologia, e hoje a gente vê isso claramente, né, com a IA e tudo essa revolução que está acelerando cada vez mais, assim, quem não tiver investindo em tecnologia não tem como sustentar no mercado. Agora, uma coisa que é essencial, é investir em tecnologia, mas não perder o olho no paciente, né? Porque também ninguém gosta de ficar falando com máquina e só tecnologia. Isso também irrita as pessoas, né? A gente não pode perder esse lado humano, e isso é uma coisa que a gente preza muito, porque a gente sabe que negócio de falar com telefone que é máquina, negócio de falar com um bot, isso vai até um certo ponto, mas tem hora que você precisa falar com alguém, você precisa ser atendido por alguém. Então, isso em saúde, isso é essencial, né? Então, isso é um dos focos da empresa. A gente investe em tecnologia, mas também investe em pessoas que são boas de tratar pessoas. Não, excepcional, excepcional. E o Grupo Ana Rosa Saúde está localizado em Santo André, no ABC Paulista, tem uma forte relação com toda a região, que é uma região extremamente industrial, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco da visão de vocês, do legado que o Grupo Ana Rosa tem, né, para a área de saúde na região, e a relação com as empresas, com os pacientes de toda essa região, que realmente confiam muito no Grupo Ana Rosa, né? Eu acho que a Ana Rosa, eu só queria fazer um adendo aí, complementando isso da inovação, mas eu acho que a gente conseguiu sair dessa crise aguda também, voltando um pouquinho na história, porque aí eu e o Wagner fomos nos conhecendo. E eu acho que isso também fez muita diferença, e acho que isso é bom a gente frisar. Porque eu acho que nós éramos pessoas distintas, né? Eu muito mais velho, mas com espírito jovem, igual dele, mas com princípios morais, princípios éticos, né? Muito parecidos, de formação e tudo, de luta pela vida. Acho que a vida, né? Eu conheço mais o Wagner, a nossa vida sempre foi de luta e tentar atrás de objetivo. E a gente foi nos conhecendo e um foi dando muita força para o outro. Porque não é fácil você sair de uma crise se você está sozinho. Você precisa, às vezes, discutir isso com alguém, ver o ponto de... Nós fazemos isso até hoje, tá certo? Às vezes ele fala para mim, doutor, vai pensando nisso. Aí, hoje, a gente já tem uma sinergia tão grande, e quando ele fala, ontem mesmo eu falei para ele assim, não, já pensei, já sei, a minha visão é essa, tá certo? Ele falou, mas bate com a minha. Então, é isso que eu acho que deu muito certo, tá? E fora que Deus nos ajudou e nós fomos agregando empresas, agregando pessoas dentro da nossa empresa que vieram colaborar muito e fazer crescer. Quanto a legado, é uma preocupação que nós temos, a gente discute isso. Eu acho assim, a gente sempre teve um bom relacionamento, eu acho, com as grandes empresas da região, na verdade, por causa da qualidade do atendimento, da presteza de atendimento e da resolutividade.
né? Eu acho que, então, a General Motors, Mercedes, essas grandes empresas, Firestone, muitos anos, a Pirelli, que era muito forte da época, sempre transitou e sempre foram players importantes para nós, tá certo? Mas nós sempre respondemos, a gente sempre atendeu às necessidades, né? Eu acho que isso, e hoje a ideia é cada vez estar mais perto e tudo. Mas você fala de legado. Eu acho que o legado que a gente deixa, eu acho que a Ana Rosa sempre teve qualidade de atendimento. É isso que eu falo. Isso é uma coisa que até hoje não mudou. Acho que pelo próprio, parece que o corpo clínico que trabalha na Ana Rosa, ele sente isso também, tá certo? E ele responde a essa necessidade. Eu acho que isso é importante. Pode falar um pouco mais, talvez, sobre a relação com as empresas? Eu acho que o Ana Rosa, isso eu percebia, e isso que me encantou também na empresa e, enfim, me fez ficar e lutar eu percebia que era uma empresa que tinha muita gente ali de valor, né? Médicos de valor e colaboradores de valor, assim, muita gente boa lá, né? Inclusive, muita gente que foi fazer consultoria na Ana Rosa e foi trabalhar lá, sempre saiu falando isso, falou assim, é impressionante como vocês têm gente boa aqui. Gente boa que eu digo, ser humano bom, né? Ser humano que faz mais, faz além, faz a mais, né? Vocacionado, de fato. E isso não tem preço. Que isso, assim, isso você não tem muito como treinar. É berço. Ou a pessoa tem esses valores ou ela não tem, né? E a gente agregou muita gente de valor. Isso realmente impressiona, né? Eu até hoje me surpreendo, às vezes você não consegue conhecer todo mundo da empresa. E vira e mexe, você conhece alguém novo que você fala, caramba, é um diamante aqui, né? E isso a gente tem muito lá. Então, e isso acaba atraindo, eu acredito muito nisso. Quando você tem princípios e valores muito bem estabelecidos, você atrai pessoas parecidas com você. Então, eu via isso na Ana Rosa, né? E uma coisa que eu percebia também, né, é que existia uma questão geracional na Ana Rosa, porque como a empresa tem muitos anos, então, assim, você tinha aquela pessoa que passou como criança, com pediatra, aí depois passou como adulto e depois levou o neto para passar. Então, isso tem na Ana Rosa. É muito curioso isso. Então, tem gente, inclusive, que trabalha na Ana Rosa que passava lá como paciente da pediatria. Não é incomum. Isso lá tem bastante gente assim. Então, isso é muito interessante, assim, porque é uma história. São histórias das gerações de Santo André. E essas pessoas estão nas empresas, né? E eu vejo que as empresas, elas, assim, tem muitos pacientes que estão na Rosa das empresas e as empresas têm uma proximidade porque elas percebem essa atenção que a gente dá, né? Que a empresa dá, percebem essa preocupação com qualidade, né? Preocupação em entregar resultado de fato, né? E não ter um custo muito elevado, né? Porque saúde, ela pode ser muito cara, né? Mas ela não precisa ser cara. Se ela for bem gerida e bem otimizada, fizer realmente aquilo que for pertinente, você consegue oferecer um resultado sem prejudicar o paciente e fazendo algo viável, algo sustentável. Então, acho que as empresas percebem isso e os pacientes. Na verdade, os pacientes percebem, as empresas percebem secundário a isso. Não, perfeito. Realmente é uma história de décadas, né, sendo construída. Uma iniciativa mais recente do Grupo Ana Rosa que vem atender, né, Santo André e região é o pronto atendimento do Grupo Ana Rosa Saúde. Eu gostaria que vocês falassem tanto dessa iniciativa e da importância e do impacto que tem tanto para as pessoas, para os pacientes atendidos, quanto para as empresas, né, que podem se beneficiar dessa iniciativa. Essa ideia nasceu de uma coisa que já acontecia no Ana Rosa, né? Nós sempre trabalhamos, como nós temos muitos médicos, tem 174 médicos trabalhando lá. É muita gente. Então, nós sempre tivemos, assim, todas as especialidades praticamente e várias especialidades com vários médicos, né? Então, a gente tinha disponibilidade de agenda praticamente diária para as especialidades mais procuradas. Então, a gente sempre atendeu muito com encaixe. Isso já acontecia, né? E, inclusive, as empresas gostam disso, os pacientes, porque às vezes você tem uma demora para agendar um médico e lá chegava na Ana Rosa, ela tinha uma coisa meio de clínica do bairro. Não, já fala com o fulano, ele te encaixa lá. E aí consegui encaixar. Então, já tinha essa cultura na Ana Rosa. E depois da pandemia, com a pandemia a gente percebeu isso, e depois da pandemia nós pensamos, pô, na prática, a gente já quase que funciona como um pronto atendimento, porque a gente
atende muita gente sem agendamento, né? Por que não oficializar isso, né? E trazer os pacientes para essa realidade de não precisar hospitalizar? Porque uma coisa de todo mundo que já foi num hospital ir no hospital é desconfortável, né? O processo é demorado. Isso é que nem ir no aeroporto. Não é gostoso ir no aeroporto, né? Demora para você ser atendido, faz o exame, demora. Tem um monte de gente lá. E aí você mistura pessoas de alta complexidade com atendimentos extremamente de baixa complexidade. Então, não tem muito sentido, né? Isso tá junto. E aí, o que nós pensamos? Bom, vamos focar na baixa e na média complexidade, né? A alta complexidade não é a nossa vocação, porque não é internação. Nossa vocação qual é? Resolver o problema do dia a dia rápido, né? E tirar esse paciente de dentro do hospital de um convívio, às vezes, com um paciente que tem uma meningite, alguma coisa assim, que pode... Não é interessante ele estar nesse ambiente de alta complexidade. O Covid mostrou muito bem isso, né? Assim, o pessoal fez de tudo para não misturar esses pacientes, enfim, evitar esse tipo de situação. Então, para trazer mais conforto, né? Para poder trazer um atendimento mais eficiente, a gente pensou... E essa ideia nasceu como? Se colocando no lugar do paciente, na prática. Pô, se eu quisesse ir num pronto-socorro, né? Num pronto atendimento, como é que eu gostaria de ser atendido? Eu gostaria, se eu tivesse um problema simples, eu vou ficar 6 horas, 7 horas lá esperando? Não. A nossa ideia qual era? É atendido, faz o exame que precisa, fazemos um retorno online, ou seja, o paciente muitas vezes não precisa ficar esperando o exame lá, ele já faz o exame logo, faz o atendimento, se ele estiver bem, ele vai para casa, nós fazemos o retorno online depois para ele não ter que voltar, ficar esperando, né, lá, e isso ganha velocidade, agilidade. Então, os pacientes têm gostado muito, e isso tem crescido, graças a Deus, e eu acho que é um caminho, né? Você diminuir a complexidade, diminuir não a complexidade não, mas resolver aquilo que não é de hospital, parece até óbvio falar isso, né? O que não é de hospital de fato, você não precisa ir no hospital. Você consegue resolver num pronto atendimento, né? Mais ou menos como as UPAs fazem. As UPAs fazem isso no SUS, né? Eu acho também uma coisa que fez o pronto atendimento deslanchar, eu acho assim, primeiro a gente colocou uma equipe bem formada para tocar. E ele também, com o prontuário eletrônico, como se o paciente já é da Ana Rosa, o médico do pronto atendimento, ele já tem todo acesso a todo o prontuário, toda a história do paciente, sabe os exames que realizou, o que tem que realizar. E, além disso, ele está dentro de uma estrutura que, geralmente, quase todas as especialidades estão atendendo. Então, naquele momento, se tiver necessidade, ele pode ser, passou no PA, mas precisa de um ortopedista, precisa do cardiologista olhar o eletro, precisa de alguma avaliação melhor. Temos essa facilidade também, né? Então, você resolve muita coisa lá. E outra coisa, né? O laboratório fica funcionando full time e a gente tem uma ligação direta com Fleury aí 6 vezes por dia e levando o exame, fora as urgências também. Então, isso também dá um respaldo fundamental. E aquele paciente e para nós médicos que atuamos na Ana Rosa, o pronto atendimento também ajudou muito. Porque o paciente liga, às vezes você está com a agenda cheia, não dá para ficar encaixando, que isso também tumultua o atendimento normal. Vai no PA, que lá, qualquer coisa, o médico entra em contato comigo, que sou o médico dele, e a gente já resolve ali. Depois a gente agenda normalmente a consulta, entendeu? Então, houve também uma melhora no fluxo dentro da empresa, um melhor atendimento para o paciente, mas resultou num fluxo melhor também. Tá? Eu acho que isso é um grande dado. Perfeito, muito bom. E uma outra iniciativa extremamente importante do Grupo Ana Rosa Saúde foi o lançamento do cartão de benefícios de fidelidade Ana Rosa, né, que é um benefício para os pacientes e que é uma nova... Só deixa eu fazer de novo aqui. Eu? Lá? O Wagner fala. Para falar. Para poder. Entendi. Mas repetir a história do pronto atendimento, você acha? Gravação é assim. Não, só para entender. Porque aí ficaria um pouco mais... Porque comercialmente, e quando for o cartão mas se de for para fazer benefícios corte, também. será que é legal estar olhando ou é legal estar natural? Porque corte, geralmente, o cara não tá olhando, né? Opinião minha é natural.
Eu É acho. natural, porque você já Eu fez acho. uma gravação. Senão parece que eu tô fazendo um negócio pra isso. Você já fez a gravação, né? Como tá num cenário de podcast, É. ele tá respondendo É a isso. pergunta. Eu só fiquei com uma dúvida. O senhor tá desse lado, assim, bem virado pra câmera, então tá legal a imagem. Tá bom. Tá. Sim, eu O acho. som tá, o som tá bom? Tá pegando legal. Outra coisa, se o senhor puder ficar mais de assim nisso e mais pra frente do microfone, Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Outra coisa importante, o cartão não é Dona Rosa. Cartão de benefícios. Não é Dona Rosa. Não. Como é que eu falo Você só? vai fazer assim, como foi essa parceria com essa empresa de cartão de benefício? Ah, tá, perfeito. Porque tem aquele, é um outro CNPJ. É um outro CNPJ. Tá, É. tá bom. Tá bom. E ele é pessoa física e jurídica? Só Pessoa física e jurídica. Tá bom. Podemos? Perfeito. Podemos. Vai, então vai. Então tá. E para beneficiar ainda mais, né, Santo André e todo o ABC, recentemente o Grupo Ana Rosa Saúde fez uma parceria com uma empresa, né, para lançar um cartão de benefícios com diversos benefícios. Vocês poderiam... Vamos fazer de novo? Bom, recentemente o Grupo Ana Rosa Saúde, para trazer mais um benefício para a região, lançou um cartão. Não é um cartão, não foi ele que lançou. Fez uma parceria com uma empresa de cartão de Tá bom. benefícios. O Grupo Ana Rosa Saúde recentemente fez uma parceria com uma empresa que tem um cartão de benefícios. Vocês poderiam falar um pouco sobre essa iniciativa? Qual foi a ideia, né? Essa empresa trouxe uma ideia para o grupo que é essa história do cartão de benefício. E como a gente viu isso? A gente tem uma vocação de dar acesso à saúde de qualidade num preço acessível. Nós percebemos, e os pacientes relatam isso para a gente, a dificuldade que os pacientes têm para ter acesso à saúde de qualidade, né? E quando ele pode ter o acesso é num preço muito caro e isso está dificultando cada vez mais a vida das pessoas. Novamente, considerando o contexto econômico, isso não tem melhorado, né? Os planos de saúde estão cada vez mais caros, as pessoas têm cada vez menos condição de ter um bom plano e com essa tendência de envelhecimento da população, isso acho que vai ficar cada vez mais importante no orçamento, né? Porque conforme a pessoa vai envelhecendo, isso vai encarecendo cada vez mais. Então, a ideia do cartão, qual foi? É você ter uma saúde de qualidade, né? Num preço acessível. E a ideia tem funcionado bem, porque a gente tem conseguido atrair novos pacientes e, além disso, permitir que pacientes nossos que já acompanhavam conosco há muitos anos retornassem à clínica. Eles tinham perdido o acompanhamento porque não tinham mais condições de passar e o cartão permitiu que eles voltassem. E isso trouxe grande satisfação para a gente, porque a gente cria um relacionamento, os médicos criam um relacionamento com os pacientes, né? E aí, quando o paciente não consegue mais passar, realmente a gente sente, assim, a gente gostaria de poder ajudar, né? E Ana Rosa, a gente veio nesse caminho de ter um papel social também. Eu acho que isso é fundamental. Ter um retorno, né, para a sociedade e ajudar de algum jeito. Então, a ideia do cartão foi justamente essa. É dar uma saúde de qualidade, acessível, né? Nós temos lá o apoio técnico do laboratório Fleury, que é um laboratório excepcional, né? O nosso corpo clínico, média de idade acima de 50 anos. Então, assim, ele agrega muito benefício, né? Não é só a questão da saúde também. Esse cartão de benefício tem outros benefícios também agregados, mas tem funcionado bem do ponto de vista de conseguir dar acesso a esses pacientes que antes não tinham esse acesso. E a gente também vê isso, e começamos a pensar um pouco além, que foi o quê? Percebendo que os pacientes não estavam conseguindo mais pagar os planos de saúde, né? Que cada vez menos opções. A questão do plano de saúde individual, que o paciente não consegue. Hoje as operadoras, não interessa para as operadoras mais o plano individual, né? Existem planos individuais, mas é cada vez mais as empresas que pagam os planos de saúde, né? Via PJ, pessoa jurídica. Então, o cartão, ele dá acesso para essas pessoas poderem... Obviamente, o cartão não é um plano de saúde, isso é importante ficar bem frisado, mas ele dá acesso a essa pessoa. Mas o Ana Rosa também pensa o seguinte, tá, mas como é que nós vamos resolver completamente o problema desse paciente? Porque não adianta, tudo bem, ele tem acesso ao centro médico. O que é ambulatorial, a gente consegue resolver, né? Exames nós conseguimos resolver, as consultas, mas... E o hospital, como fica? Né? O pronto atendimento tem, tudo bem, mas e o hospital? Se precisar internar, como é que faz? Então, a nossa ideia foi, nós fizemos parceria com uma corretora
e começamos a usar a corretora para apoiar esses pacientes com plano de saúde hospitalar. Ou seja, a combinação de um plano de saúde hospitalar que cubra o hospital do paciente, resolva o grande sinistro, e o paciente tem um cartão para poder resolver o dia a dia dele, né? Quando você faz essa combinação, ela fica muito mais barata. Se você fizer as simulações, você vai ver que fica muito mais interessante. Porque na prática, o que acontece com o plano? Você fica pagando, e essa é a queixa comum de todo mundo, né? Eu pago o plano e não uso. Quantas vezes você não já ouviu isso aí, né? A gente mesmo tem essa percepção. Pô, eu pago isso todo mês e não uso, né? Claro, você está pagando na prática um seguro. Para se um dia você tiver um sinistro grande, você conseguir resolver. Mas tem uma parte desse seguro, entre aspas, que você está pagando, que você não precisaria ter esse custo todo, né? O cartão de benefício é uma opção. Por quê? Porque ele vai te dar acesso a uma saúde de qualidade num preço menor do que seria no preço habitual, né? Então você não vai ter uma grande surpresa, porque esse é o medo de todo mundo. E eu acho que esse medo vem lá de trás, quando você tinha bem menos médicos e bem menos serviços de saúde. Quando o pessoal pensava em pagar algo particular, geralmente era muito caro. Essa realidade mudou completamente nos últimos 30, 40 anos, mas a cultura ficou. O pessoal tem o receio de falar, não, mas se eu tiver que pagar particular vai ser um absurdo, né? Isso mudou totalmente. Hoje é uma outra realidade. E o cartão permite a pessoa não ter essa surpresa. Ou seja, com o cartão, ela consegue ter uma saúde previsível, um preço previsível, né? E se ela tiver um grande sinistro, um grande problema, ela contrata um plano hospitalar que vai muito mais em conta do que ela contratar um plano de saúde completo. E essa é uma dos nossos focos hoje para justamente responder esse problema da população. Que, na verdade, essa ideia é uma ideia que, se a gente se perguntar em casa, né? Quando eu penso na minha mãe, eu penso, essa é a solução perfeita. Porque se eu for pagar, se minha mãe for pagar, ou se eu for pagar para minha mãe um plano de saúde hoje completo para uma pessoa idosa, é absurdo. É totalmente incompatível com a renda média das pessoas, né? Então, a gente precisa criar uma solução. E a gente não pode ficar esperando os outros criarem. Eu acho que é isso que eu e o Dr. Silvio conversamos todo dia. Se a gente ficar esperando os outros, não vai acontecer. Quem tem que fazer somos nós, né? Quem tem a iniciativa. Então, eu acho que tomar esse risco, né? Ter essas novas ideias, trazer essas coisas novas é o que pode trazer soluções para o mercado, né? Vão aparecer outras soluções, mas eu acho que a gente tem que ter coragem e fazer a nossa parte. Perfeito, Dr. Silvio. E eu acho que, não complementando só o que o Wagner falou, né, é como a gente, justamente, a maior parte da nossa clientela são aqueles pacientes das grandes empresas. O que acontece quando ele se aposenta? Ele está acostumado a vir na Ana Rosa, ele está acostumado a ter o médico que acompanha, o cardiologista, o clínico, o urologista, tá? Que é o médico dele. Aí ele, por questão financeira, acaba indo por um convênio mais barato. E, infelizmente, o que acontece? Então, ou às vezes aquele profissional novo que ele vai não supre a necessidade dele, ou não é o mesmo tipo de tratamento que ele está acostumado, ou tem um problema comum. Cada vez que ele vai lá, é um médico diferente que atende. Quando ele faz o retorno, já não é aquele médico. Então, o que o cartão propicia? Que ele tenha o médico dele, que ele recupere novamente a ter o seu médico, entendeu? Que tem toda a sua história, que já acompanhou, que sabe, entendeu? E por um preço acessível. Essa que é a grande jogada, entendeu? Eu acho que, e se houver realmente essa complementar, a gente não quer que ele continue com o plano dele, por causa dele ter o respaldo da internação hospitalar, numa necessidade e tal. Mas eu acho que a parte ambulatorial a gente assume com maestria, entendeu? Que é o que a gente sabe fazer. Tá, perfeito. Né? Muito obrigado. Em um mercado de saúde tão dinâmico, competitivo e que passou por tanta consolidação, né? Aqui no ABC a gente passou por muita consolidação, todos os hospitais praticamente comprados por grandes grupos, na área de diagnósticos também, né? O Grupo Ana Rosa Saúde continua, né, distante desse mercado de consolidação, quer dizer, fora desse cenário, e liderando o seu mercado. Na visão de vocês, quais são os fatores que levaram, quais são os diferenciais, deixa eu fazer de novo, né? Em um mercado de saúde tão dinâmico e com tantas opções e que passou por uma consolidação tão importante, o Grupo Ana Rosa Saúde continua independente e forte. Na visão de vocês, o que manteve o grupo líder no mercado por 50 anos?
Essência e missão. Parece uma coisa demagoga, mas é isso. É foco no paciente. A essência da empresa é resolver o problema do paciente, acolher, tratar a gente como gente. É isso, que é uma coisa que eu e o Dr. Silvio sempre batemos muito, é a questão de você focar nas pessoas, né? E resolver de fato. Obviamente que a empresa tem que dar um resultado, ela tem que ser sustentável, né? Para poder investir em tecnologia, para poder fazer os investimentos que precisa, né? Mas você precisa entregar valor. E quando você tem uma empresa pequena ou média, essa é a vantagem do pequeno e médio, né? Essa é a vantagem do Davi contra o Golias. Você consegue olhar melhor o que está acontecendo na ponta. Os grandes grupos têm a força financeira, a força econômica. Mas é muito difícil para uma empresa grande ver exatamente o que está acontecendo na ponta, né? O detalhe do dia a dia. E esse detalhe que eu estou falando é do acolhimento, né? De você tratar bem a pessoa, de você cuidar. E não estou falando que eles não cuidam, não é isso. Mas quando você... É a história do restaurante. É mais fácil você servir bem num restaurante pequeno do que você servir bem uma rede de restaurantes do Brasil todo, né? Então, você consegue ter esse controle melhor. Essa preocupação nossa é grande. E, inclusive, tem uma outra questão relacionada a isso que ajuda, né? Quando você está no dia a dia na empresa, a empresa não é tão grande assim, você encontra com os pacientes. Então, eles vêm te trazer isso, né? Tem, obviamente, ouvidoria e tudo isso, mas eles vêm trazer pra gente o feedback. E o feedback rico. Doutor, tá tendo problema aqui. Doutor, tô esperando demais para fazer tal coisa. Doutor, tá... Então, esse feedback dos pacientes, que acaba sendo uma consultoria gratuita, né? Isso ajuda a gente demais e mantém a gente antenado com o que está acontecendo na ponta. Então, eu acho que isso é um grande diferencial porque as pessoas percebem isso. Eu vejo esses pacientes, eles nos escolhem porque eles sabem que eles vão ser ouvidos. Eles sabem que tem pessoas por trás daquilo tudo preocupadas no atendimento. Então, eu acho que esse é o grande diferencial para você sobreviver frente a esse cenário de consolidação. Sim. Eu acho que a palavra pessoas é muito importante. Porque quando a gente fala pessoas, não é só o cliente, o paciente, nós temos o corpo clínico, que sempre foi uma preocupação nossa, tá certo? As pessoas que trabalham no dia a dia com a gente, né? Os nossos colaboradores. E a gente sempre respeitou muito isso, Fernando. A gente, apesar de todas as dificuldades, olha, nós nunca atrasamos um dia a folha de pagamento de funcionário. Os médicos a gente sempre procurou pagar em dia. Teve alguns dias que a gente precisava atrasar um pouco. Eu ia pessoalmente falar com cada um, explicar, olha, vai demorar uns 5 dias, vai demorar, sabe, por respeito ao profissional. Isso é uma coisa que nós temos aqui, independente da função da pessoa dentro da estrutura, o respeito que a gente tem é muito grande, entendeu? E a gente tenta valorizar. A gente tenta valorizar isso ao máximo, entendeu? Nós temos até uma preocupação quanto a pagamento. O Wagner fala, precisamos começar a conseguir pagar os médicos melhor, os médicos. Quando nós temos uma premiação para os próprios colaboradores também, e a gente tenta honrar isso, sabe? Então, as pessoas também são os pacientes, são os colaboradores, mas o corpo clínico também a gente tenta tratar da melhor forma possível. Isso que o Dr. Silvio falou, até acho que vale um parênteses de gratidão aqui, porque essa questão de atraso de pagamento de médico foi lá atrás, na época do caos. E eles foram muito parceiros, porque eles acreditaram na empresa e seguraram com a gente. Sim. Então, isso a gente vai ser eternamente grato, porque realmente, assim, se eles não tivessem acreditado e insistido, com certeza a gente não estaria aqui também, né? Porque os médicos não são contratados, eles prestam serviço. Então, eles não têm nenhum compromisso. Eles podem fechar a agenda e ir embora, né? Mas eles, por esse espírito do Ana Rosa, né? De atrair de novo as pessoas que estão ligadas aos mesmos valores e princípios, eles se mantiveram e ajudaram muito, né? Então, a gente é muito grato a isso. A questão dos colaboradores, eu acho que é essencial. E isso é uma das coisas que a gente percebe que faz diferença. Porque quem está atendendo não é só o médico. Tem o pessoal da ponta que está atendendo esse paciente. E a percepção que o paciente tem da empresa muito vem da percepção que ele tem desse colaborador, né?
é a questão da companhia aérea. Se a aeromoça te tratou bem, a companhia aérea é boa, né? É verdade. E se não te tratou bem, ela pode ser ótima, mas na sua cabeça ficou que não é, né? Sim. Então, esse investimento nas pessoas a gente faz, né? A gente procura ter uma cultura de meritocracia interna, você tem bonificação para quem realmente é mais produtivo, mais assíduo, e isso e eles têm uma participação ativa na empresa, né? Dando opinião, trazendo coisas para poder melhorias, né? Trazendo ideias para melhorias. Então, a gente faz questão deles serem parte ativa do processo e isso faz diferença, porque eles se sentem, obviamente, parte. Eles são parte, mas eles se sentem parte daquilo. E isso eu acho que é fundamental e o paciente percebe. Não, perfeito. Eu tive o privilégio de estar na festa de 50 anos do Grupo Ana Rosa e eu acho que um dos momentos mais emocionantes é você ver tanto os médicos com mais tempo de casa quanto os colaboradores com mais tempo de casa, né? E você percebe que é um número significativo de colaboradores e de médicos extremamente engajados, muitos com alguns de décadas, né? Já com o Grupo Ana Rosa Saúde. Eu queria que vocês falassem um pouco da cultura da Ana Rosa, né? A gente falou um pouco da importância dos colaboradores, mas realmente é muito admirável no dia de hoje você reconhecer esses colaboradores que realmente compartilham e construíram junto a história do Grupo Ana Rosa, né? A gente tem lá alguns colaboradores que você citou bem, fazem parte do patrimônio. Tem algumas pessoas lá que eu até brinco, que eu falo que se pedir demissão eu entro com um processo trabalhista contra ela. Ela não pode deixar a gente na mão de jeito nenhum. Nós temos algumas pessoas lá sim. E na verdade, o que a gente percebe? São pessoas que veem o que está sendo feito lá, os cuidados com os pacientes, a forma que os médicos lidam, né? O tipo de médico, o tipo de pessoa que tem ali, né? O padrão dos médicos que estão ali. Eu acho que isso acaba... a pessoa se sente bem de estar ali no ambiente, né? Porque é uma empresa, mas que não é uma empresa que só pensa em resultado. Eles percebem que nós estamos preocupados em entregar algo diferente. E tem muita gente que se sente bem assim, né? E, assim, na vida, obviamente você tem que ser bem remunerado, não tenho dúvida. Mas não é só isso. A pessoa quer sentir que ela está fazendo alguma diferença para alguém, ou na sociedade, ou na vida dela, enfim. Ela quer fazer algo que tem um impacto positivo, né? E saúde é um negócio que você tem esse privilégio de poder fazer algo que transforma a vida das pessoas de fato, né? O impacto é direto, né? Então, e eles são muito elogiados, né? Os pacientes na ouvidoria frequentemente fazem elogios e eu acho que isso alimenta você, porque você sai de casa não é só pelo salário, você sai de casa porque você tem uma função, porque dependem de você e porque você ajuda pessoas. Então, eu acho que isso atrai esse perfil de gente lá. E pra gente, eu acho que essa é a chave da história, de toda essa história. Quer dizer, você ter pessoas que acreditam que a vida tem além, tem coisas além, né? E que é a sua missão, sua vocação. Então, eu acho que isso que acaba fidelizando, a gente tem lá funcionários de 30 anos, 25 anos, né? Hoje isso é a coisa mais rara que tem, né? E isso não é incomum. Na nossa liderança tem muitas pessoas com muitos anos de casa. Então eles percebem isso e se sentem parte, enfim, eu acho que esse que é o grande mérito da empresa. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem um respeito muito grande pelos profissionais que estão há tanto tempo com a gente. E eu acho que eu e o Wagner também eu acho que a gente consegue transmitir isso para as pessoas, né? Ontem eu tive uma experiência muito legal, nem compartilhei com o Wagner, nem com a Andrea. Eu estava conversando tem um funcionário nosso que, na verdade, ele era menor aprendiz. Depois ele cresceu, tá junto com a gente e tal. E ontem ele estava me ensinando a mexer no computador e tal. E aí eu perguntei, né? Falei, agora você está estudando ainda? Ele falou, não, já terminei. Eu falei assim para ele assim, mas e aí, você vai fazer o quê? Ele falou assim, eu gosto de TI, acho que eu vou fazer TI, né? Mas aí eu perguntei para ele assim, mas o que você gosta mesmo? O que você queria ser? Ele falou assim, doutor, eu queria ser CEO do Grupo Ana Rosa. Eu falei assim, eu falei assim, ele falou assim, já pensou? Ele falou o nome dele, falou, Silvio Wagner, ele falou o nome dele. Eu falei assim, então você tem que estudar muito para isso, meu amigo, porque não é fácil do jeito que vocês pensam, não, entendeu?
Mas aí eu penso, você vê, o modelo que a gente passa, o modelo que é, eu acho que é isso que a gente quer. Realmente, eu acho que a gente consegue passar a mensagem, talvez. Eu acho que de responsabilidade por eles, que eu, na verdade a gente se sente responsável por eles. A gente, né, a gente quer fazê-los ter uma vida melhor, que eles tenham momentos de satisfação dentro da empresa. E a gente dá o máximo. Talvez, é lógico, a gente não vai conseguir satisfazer todo mundo, mas eu acho que talvez seja a maior missão de nós dois através de nós dois da própria empresa, entendeu? Mas motiva muito, motiva muito. Eu acho que eu, com 47 anos aí dentro da empresa, eu saio de casa todo dia motivado. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Muito bom. Muito bom, muito bom. Queria que vocês falassem um pouco, né, de futuro, aonde. Eu gostaria agora que vocês falassem um pouco de futuro, quais áreas vocês gostariam ou vão investir, né? E qual que é a visão de vocês dessas novas tecnologias, especialmente inteligência artificial aplicada em saúde? Pode falar, doutor. Assim, eu acho que a inteligência artificial ela vai trazer um grande benefício do ponto de vista de desburocratizar um pouco o papel hoje do pessoal da saúde. O que foi acontecendo ao longo dos anos? Cada vez mais o médico, a enfermagem, né, o pessoal de apoio começou a perder tempo com papelada e ter menos tempo para o paciente. Porque como as empresas foram se profissionalizando, empresas grandes, investidor e tudo mais, você precisa ter tudo muito mais organizado, para isso tem que ter a papelada, né? Ou, quando eu digo papelada, eu estou falando tempo na frente do computador também, né? Papelada eletrônica, entre aspas, vamos chamar assim. E isso angustia os profissionais de saúde. Isso é geral, porque a gente gostaria de estar mais tempo com o paciente e menos tempo fazendo essa parte burocrática, né? Nos Estados Unidos eles conseguiram resolver isso, resolver não, mas adiantar isso bem. Tem muita coisa que eles conseguem fazer lá, tem muito papel, mas tem pessoas específicas para isso, mas no Brasil isso não é bem assim. No Brasil o profissional acaba tendo que fazer essa função burocrática também. E isso desviou a gente da nossa função essencial, que é cuidar. A IA, eu acho que ela pode apoiar muito nisso, porque ela acaba melhorando e agilizando essa parte burocrática. Então, acho que a gente vai ter mais tempo com o paciente. Aonde que eu acho que também tem um ganho importante? A IA pode te apoiar no processo de raciocínio. E quando eu digo apoiar, não é substituir, obviamente, tá? Eu não acho... Tem um monte de gente falando isso e fazendo oba-oba, e tudo bem, mas quem é médico de verdade sabe que você pode ter até um robô que te ajude, mas um robô que substitua médico, eu acho praticamente impossível. Por que eu tô falando isso com tanta tranquilidade? Porque o paciente precisa falar com alguém. Ele precisa ser tocado por alguém, ele precisa ser examinado por alguém. Eu acho muito difícil alguém aceitar ser tratado por um robô, né? Eu até brinquei com isso num dos eventos que a gente teve em tecnologia em saúde, falando isso. Eu duvido muito uma mãe levar uma criança num pronto-socorro, falar com uma tela e a tela decidir se colhe ou não o líquor da criança, se tem meningite ou não tem. Mesmo que o robô tenha 99% de assertividade, que é o que é propagado. Não, porque tantos por cento de assertividade tá bom. Mas no dia a dia, você vai ter coragem de pegar seu filho, virar as costas e ir embora mesmo? Sem colher o líquor ou colhendo porque o computador, porque a tela falou? Acho muito difícil. Então, eu não faria, né? Eu acho que a gente precisa ter um grau Grau não, a gente precisa ter uma humanização no processo, né? Porque é uma relação humana. A relação médica é uma relação humana com o paciente, não é uma coisa robotizada. Agora, a IA pode ajudar? Sem dúvida que pode ajudar. Inclusive no processo de auxílio diagnóstico, né? Organizar essas informações, porque quando você está fazendo diagnóstico no paciente, estratificando risco, né? Pensando, elaborando, você pensa nas coisas mais comuns, né? Parece lá os 10 diagnósticos mais comuns daquela queixa. Mas vai ter mais um monte de coisa raríssima lá que você não vai pensar na hora. Justamente por isso, são raras, são improváveis. A IA te apoia nisso, né? Ela te chama a atenção para, olha, tem essas coisas aqui raras que você tem que pensar nisso também, né? Então, eu acho que ela pode apoiar o profissional de saúde, mas não substituí-lo. E eu acho que ela tem que e deve ser incorporada. Um outro benefício que eu acho que a IA vai trazer muito é na capacidade de analisar os metadados desses pacientes.
e tentar organizar aquelas informações que a gente consegue ter hoje do estilo de vida do paciente e tentar ir para uma medicina personalizada mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer para organizar o raciocínio? Hoje você tem os devices que você usa, né? Relógio que mede a frequência cardíaca, vê se tem arritmia, você consegue ver a questão de sono, né? E várias outras questões. Você incorporar essas informações todas no histórico de vida do paciente num prontuário eletrônico, né? E monitorar esse paciente no dia a dia, e ele periodicamente colhe o exame, né? E aí você pode incorporar dados de genética, dados de análise metabólica. Isso para uma pessoa fazer é muito difícil. É muita informação, né? E todo dia está saindo um artigo novo de coisas novas. Uma IA pode ser esse apoio para você. Como que eu vou tratar a pressão arterial do Fernando? Não geral da população. Especificamente o Fernando. Será que a melhor opção é remédio agora? Será que a gente não precisa ajustar o sono dele, ver se ele não tem uma apneia do sono? Vamos monitorar isso aí de perto. Porque não adianta só, não, tem que tratar e tudo bem. Esquece. Não. Ele está fazendo? Está sendo assertivo ou não está? Né? Com a IA, você consegue massificar esse tratamento. Isso existe hoje, mas é uma coisa para uma elite pagando caríssimo. A IA vai permitir esse tratamento, que é um tratamento extremamente especial para todo mundo. E eu acho que esse que é o grande ganho, né? Você consegue dar uma medicina mais elaborada para uma grande parte da população. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente vai ter em tecnologia com a IA. Sim. Excelente. Eu acho que é isso mesmo. A gente às vezes conversa sobre isso e o ponto de vista é esse mesmo, né? Não teria mais nada assim para comentar. Eu acho que perfeito. Perfeito. Vou fazer uma pergunta que eu acho que eu acho importante, né? Eu sei que hoje a unidade principal do Grupo Ana Rosa é a unidade de Bandeiras, um prédio maravilhoso, acho que é um sonho que se tornou realidade. Mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco a história, né? Desde quando vocês viram aquele prédio para alugar, que a gente sabe que era um enorme risco financeiro, operacional, logístico, e foram enormes desafios superados, né? E hoje a gente chega lá, uma unidade maravilhosa, convido a todos a conhecerem. Mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco do sonho aos desafios, à superação. Esse prédio, ele é bem interessante essa história, porque icônico, né, na Rosa, ele é icônico, porque o que acontece? Na mesma rua, na mesma rua tem um fantasma lá, que assombrava a sociedade na época quase falimentar que nós estávamos há 12 anos atrás. Que eu não conheço a história em detalhes, mas eu não preciso conhecer. Essa é a história de toda empresa de saúde do Brasil, você não precisa... Vai ter uma variação ou outra, mas se você for na história, vai ser muito parecida sempre dos problemas que eu citei lá atrás. Esse prédio, ele era um prédio que estava sob judicialização. Ele era um prédio de uma operadora de saúde que faliu, né? Ou dos sócios dela, enfim. Ela era relacionada a essa operadora. E ele foi leiloado e estava para alugar. Mas esse prédio, ele estava há tanto tempo... É interessante isso. Como funciona o nosso cérebro, né? Ele estava há tanto tempo naquela situação que a gente quase que não reparava que ele existia na rua. Era como se ele não existisse, você entende? E um dia, uma pessoa que estava na gestão da clínica na época, passou na frente e reparou que estava para alugar. E aí a gente foi atrás. E quando ele falou, eu não conseguia situar na minha cabeça, de tão bizarro é isso, assim, o nosso cérebro meio que apaga o negócio. Como ele não tem... Acho que funciona meio assim, como não tem utilidade, você nem pensa nele, né? Ele falou, não, doutor, tá para alugar, vamos lá ver. Quando a gente entrou, a gente viu, assim, caos, o prédio estava totalmente abandonado, né? Aí foi feita uma avaliação e ele tinha condições, estava bom estruturalmente, não estava... Mas, assim, tinha reforma para ser feita, né? E aí nós pensamos, bom, eu acho que a gente precisa melhorar a estrutura, porque a estrutura que nós estamos hoje comporta até um certo tipo de crescimento. Além disso, não comporta. Então, nós precisamos pensar no futuro, né? Se a gente quer crescer, a gente precisa estar num ambiente que permita isso. Então, foi com esse espírito que a gente começou a investir. Os sócios
tiveram essa fé de investir nisso, né? De acreditar, mesmo depois de tudo isso, né? Eles teriam inúmeros motivos para não fazer isso. Mas na época eles acreditavam que deveria ter uma estrutura melhor de fato. E isso foi extremamente providencial. Por quê? Porque nós mudamos para o prédio em fevereiro de 2020. Então, a ideia começou em 2018, lembra? Nós ficamos 2 anos Isso, praticamente pra... nessa questão de mexer, Chamar. estruturar, e como não tinha muito recurso, então teve que ser muito devagar. Mas, finalmente, quando não, vamos mudar, pandemia, lockdown. Mandaram fechar na semana que a gente mudou. Assim, na semana, assim. Foi na semana. Aquilo pra gente foi um negócio, assim, pegou a gente muito desprevenido, porque na prática a gente investiu tudo para poder ter aquela estrutura. Só que a gente precisava sair de um prédio para o outro. Quando mandou fechar no meio daquela confusão toda, você não tinha nem gente para fazer isso, que tava aquela coisa, fica em casa, não fica em casa. Quem pode sair de casa? Sai quem pode, não sai quem pode. Todo mundo confuso. Foi um momento muito estressante aquele momento, né? Uma mudança dessa já seria estressante no ambiente normal. Acabado de decretar um lockdown, foi o pior cenário que podia ter. Nesse momento foi muito desesperador. Assim, a gente já vinha de dificuldades financeiras se recuperando, ou seja, a hora que a gente tava saindo do hospital, né? Tava na UTI, quase morrendo. A hora que a gente tava saindo pelo saguão do hospital, chamaram de volta para UTI. Foi isso que aconteceu. E a pandemia foi um grande desafio para todo mundo, mas também foi uma grande escola, de certa forma, do ponto de vista de gestão, porque a gente teve que aprender a resolver problemas inimagináveis em tempo real, né? Não dá para esperar, né? É tudo para ontem. Todo mundo viveu isso. E às vezes quando perguntam pra gente, não, mas você fez gestão? Você estudou aonde gestão? Eu falo, meu amigo, eu saí vivo de uma pandemia. Foi uma empresa. Esse é meu MBA. Meu MBA é esse. Me mostra quantas empresas fizeram isso que a gente conversa. Porque, e mais, saímos assim, organizados, né? Claro, dívidas, uma série de coisas, mas organizado. A gente conseguiu sobreviver, né? Conseguiu sobreviver, se estabilizar e aumentar corpo clínico, enfim, as coisas depois melhoraram, né? Então, eu acho que foi uma grande experiência, eu acho que foi um grande aprendizado, né? Mas foi bem, assim... Essa história que você perguntou do prédio, ela é bem sensível, porque no mundo normal já teria sido complicado. Aconteceu bem nesse momento. Então, acho que foi um grande desafio, sem dúvida. Perfeito. Eu acho que ali foi o momento que a gente mostrou nossa ousadia. Porque o prédio era detonado. E aí nós, né, eu lembro que a gente fez cotação com 3 arquitetos especializados em arquitetura hospitalar tal, e fizemos uma opção. Aliás, não era a opção mais barata, mas eu acho que sem dúvida foi a melhor escolha. Mas nós demoramos quase 1 ano e meio, mais ou menos, para completar. E nós nos mudamos no dia 1º de março de 2020, com a pandemia 10 dias depois. Naquele momento, realmente, eu pensei assim, agora acabou, né? Agora não vai ter jeito, né? Agora estamos danados. E aí foi, né? E a história é que a pandemia foi a escola para nós, na verdade, né? E aí o Wagner, que aí ele entrou em ação. E o que nos salvou, em abril de 2020, nosso movimento caiu 90%. Mas o Wagner falou assim, doutor, tem uns testes de Covid que a gente precisamos começar a fazer, isso vai dar um dinheiro e tal. E realmente, na época, foi o que o Hermes Pardini, que era o nosso laboratório de apoio na época, abraçou a ideia, mas eles também não estavam dando conta da demanda. E foi quando aí entra o Fleury na história, que um dia nós já tínhamos colhido 26 exames e o Pardini simplesmente mandou uma mensagem que não ia fazer mais nenhum exame para nós, porque eles não tinham reagente também. Eles não tinham mão para isso. E aí foi quando, por um conhecimento pessoal, a gente entrou em contato com o Fleury e eles nos abraçaram praticamente. Pode colher tudo, fazer tudo, que a gente vai processar isso para vocês.
Foi aí que começou a parceria. Então, e aí em 2021, em agosto de 21, foi que o Fleury assumiu realmente aí toda a parte operacional do laboratório da Ana Rosa, entendeu? Mas o prédio, realmente, eu acho que, e o prédio, eu acho que nos salvou também, porque o outro prédio antigo, nós tínhamos, na verdade, 2 pavimentos. Nós não tínhamos uma. E ali, com o prédio novo, a gente conseguiu, quem estava com febre ia para o térreo, que a gente fez lá um atendimento de urgência, e nos andares acabava setorizando. Quem pode ter febre vai para tal lugar, otorrino, pulmão, essas coisas e tal. Cardiologia fica aqui em tal lugar. A gente conseguiu setorizar, isso acabou dando uma segurança para o paciente e até uma segurança para a gente trabalhar. E aí foi que a gente conseguiu recuperar o movimento e tocar a vida em frente, entendeu? Mas realmente o prédio foi um dos marcos. Você perguntou do começo os marcos, eu acho que a crise foi, eu acho que a chegada do Covid foi outro, e acho que a entrada do Fleury também foi outro marco muito importante para nós também, entendeu? Que a gente foi uma troca assim de qualidade com qualidade, e que uma marca ajudou a outra com certeza, né? Então foi um marco importante para nós, sim, Muito com bom. certeza. E caminhando para o encerramento, uma coisa muito marcante do Grupo Ana Rosa é que, né, tem médicos que cuidam de gerações, né? Né? Doutora Isa Sembranelli, que cuidou de filha, hoje as filhas dessas crianças que cresceram, passam, quer dizer, isso não são, o que é impressionante, não são casos isolados, né? Eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco desse corpo clínico, que hoje a gente sabe que, né, o corpo clínico do Grupo Ana Rosa Saúde é composto por profissionais das melhores faculdades, tem um processo seríssimo de seleção para integrar o corpo clínico, quer dizer, e que realmente nos enche de orgulho, né? Nós somos extremamente chatos. A verdade, todo médico que quando vem, ele traz a documentação, entrega a documentação, tem uma entrevista com normalmente a André, que é a diretora operacional, ou com a Milena também, que recebe, que é da parte comercial. E depois disso ele manda a documentação, a gente analisa a documentação. E atualmente, como eu estava também na posição, além de presidente, como diretor clínico, ultimamente a gente faz uma entrevista pessoal com cada um para saber. Eu acho que a pandemia nos ajudou também muito a melhorar muito nós trouxemos na pandemia médicos, e eles estão dentro hoje, pessoal do Oswaldo Cruz, pessoal que trabalha no Sírio, né, o pessoal de alto nível que veio para cá, e fora o pessoal todo aqui do ABC também, de alto nível, muitos são da própria Faculdade de Medicina, e Wagner do HC também trouxe muito profissional, também agregou muito. E eu acho que eles encontram um ambiente de trabalho adequado e confortável. Eles chegam, está tudo preparado, eles atendem, a gente tenta dar a maior assistência possível. E, na verdade, Fernando, a história é essa mesmo. Eu acho que a gente, às vezes, está na terceira, quarta geração já de atendimento, né? Eu, como cardiologista, sinto isso, pediatria, porque cardiologia você não perde o paciente, porque independente da idade, ele vai continuar. Pediatria é um tempo mais curto, mas realmente a história é essa. E a gente tem realmente muito orgulho do corpo clínico nosso, sabe? Por isso que a gente tem essa preocupação de tentar remunerá-los bem, de manter pagamento, de manter honorários, de dar toda a condição de trabalho. Isso que é o mais importante também, né? Tá? Eu acho que essa seleção é como seleção das pessoas que vão trabalhar na empresa. Você tem que colocar pessoas que estão sintonizadas com a sua missão, com os seus princípios. E acho que o ponto, assim, básico é formação. Então, não tem muita discussão, assim. Tem que ter uma formação boa. Mas, além da formação boa, que eu acho que é mínimo, que isso não tem que ter discussão, é se o perfil é de gostar de gente, né? Não adianta um médico extremamente técnico que tem dificuldade em lidar com as pessoas, né? Isso existe, né?
E não é questão de ser ruim ou bom, não é isso. Muitas vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, mas tem dificuldade em lidar no dia a dia com o paciente, né? A questão interpessoal mesmo. Então a gente procura atrair essas pessoas porque essa é a característica do Ana Rosa, né? A característica do nosso centro médico é esse acolhimento. E esse acolhimento a gente sente no dia a dia, né? Sente na entrevista, nas indicações, mas essa questão do acolhimento eu acho que é o principal que a gente foca no corpo clínico, obviamente considerando a questão da formação, que é indiscutível. Isso aí a gente não tem como. E com essa quantidade de faculdades novas de medicina que estão abrindo, isso passou a ser uma coisa... Eu acho que talvez há 20 anos atrás isso não fosse uma preocupação, há 30, tão grande, né? Mas hoje, com a quantidade de faculdades que tem, você tem que estar muito atento, né? Muito atento com a formação, com a pós-graduação, quantas horas fez de pós-graduação, porque assim, tem pós-graduação 5 anos e pós-graduação de 2 semanas, né? Tudo é pós-graduação. Outro dia Então, escutei uma de 3 dias. exato. Então, Aí eu falei, nossa. você tem que ficar de olho. Você tem que ficar de olho, Daqui né? a pouco é pelo Instagram. Não, mas daqui a pouco não. Daqui a Com pouco. certeza. Isso aí já está acontecendo, né? É. Então, a gente tem que ficar de olho porque não adianta só dizer que é. Temos que ter certeza que é, né? Então, isso é importante. É importante não, é essencial, né? Perfeito. Sim, é verdade. E para finalizar, qual a mensagem vocês, como liderança do Grupo Ana Rosa Saúde, gostariam de deixar para os pacientes, famílias e empresas que confiaram e confiam, né, no Grupo Ana Rosa Saúde ao longo dessas 5 décadas, né? E o que eles podem esperar para o futuro da empresa? Eu acho que o principal são as pessoas entenderem que o Grupo Ana Rosa é um grupo de saúde que tem gente por trás, tem dono. Eles não estão eles não estão passando num lugar que não tem rosto, né? Eles não estão passando numa empresa gigante que você não sabe com quem você fala. Se você tem uma reclamação, você não sabe com quem você fala. Você é só mais um número, muitas vezes. No Ana Rosa, não. No Ana Rosa, todo mundo tem nome e sobrenome. Quem está na gestão tem, e os pacientes também têm. A gente tem uma preocupação em realmente personalizar o máximo possível esse atendimento e tem uma preocupação em respaldar os pacientes, né? Porque nós temos uma preocupação não só com eles, mas conosco também, porque a gente anda por aí, né? Nós estamos na cidade, o Dr. Silvio está aqui desde sempre, né? É de Santo André, e a gente quer andar sempre de cabeça erguida e com orgulho do que a gente faz, né? Nós não queremos escutar que nós não atendemos adequadamente ou que fizemos alguma coisa que não deveria. Isso é uma preocupação nossa. Então, acho que os pacientes, eu gostaria que ficasse de mensagem o Ana Rosa é uma empresa que tem nome e sobrenome e que está preocupado com os pacientes e está preocupado com aquilo que vai entregar porque os pacientes nos conhecem por gerações. Então, nós devemos alguma coisa a eles. Sim. Não, acho que é isso mesmo. Acho que perfeita colocação. Eu acho que é importante o pessoal saber que quem dirige a Ana Rosa, eu e o Wagner, na verdade, a gente tem todos os princípios realmente morais, éticos e que a gente quer o melhor. Não, assim, às vezes a gente fala assim, a gente tem que tratar os pacientes como se fosse tratar a nossa mãe. Para sua mãe você faria isso? Não, é assim que você tem que fazer. Eu falei isso hoje para uma paciente. Eu falei assim, não, a gente tem que tratar como se fosse a nossa mãe, alguém que você gosta, alguém que está dentro da sua casa, entendeu? Porque esse carinho, eu acho que talvez esse algo a mais que a gente dá, sabe? Um cumprimento, levantar para chamar, sabe? Uma atenção especial, sabe? Eu acho que demonstrar interesse, porque não pode chegar sabe? Aquela coisa fria de não ter o toque humano. É isso que também que o Wagner falou, né? Que da IA, de atender, lógico, vai ajudar muito. Nós vamos ter os auxiliares de prontuário, vamos pôr tudo isso. Mas eu acho que nunca esquecer o toque humano, o carinho, o olhar no olho do paciente na hora de falar o diagnóstico. Às vezes a gente vai falar uma coisa que não é o que ele quer estar ouvindo, mas indicar um exame que você sabe que é mais invasivo e qual é a repercussão disso. E é isso, mas isso é a nossa vida. Quando a gente optou por ser médico, a gente sabia disso, né? E nós temos isso, apesar de nós sermos
assim, só brincando, assim, né, como falando assim, porque faltou falar assim, por que a gente toca a empresa, na verdade? Primeiro que nós dois somos meio loucos, né? Uma vez chegou nós tínhamos que assinar um papel, não, nós mostramos para a advogada, para Camila, um papel, né? E ela falou assim, mas quem foram os loucos que assinaram isso? Nós ficamos bem quietos, olhamos para a cara do outro. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente procura uma resposta. Eu acho que a gente quer dar o melhor de si, sabe? Mas eu acho que porque a gente tem dentro de nós essa missão. Talvez seja uma coisa que a gente não consegue falar, mas é uma coisa que eu me questiono, eu sei que o Wagner também se questiona, por que eu faço isso? Nós não precisávamos estar fazendo tudo isso, de lutar tanto por tantas pessoas, porque a gente luta pelos 174 funcionários, pelos 150 médicos, pelas nossas famílias, que isso já é uma coisa muito presente para nós, na verdade, e a gente toca isso, mas é o prazer que nós temos, isso acho que é inato, nasceu com nós, faz parte de nós, entendeu? E é isso que a gente quer deixar para os outros também, entendeu? E o paciente entender que nós estamos querendo o melhor deles também, tá bom? Legal. O doutor falou uma coisa bem interessante, e acho que você conseguiu ser bem... essa é a essência do discurso. Uma vez eu ouvi o Steve Jobs falar o seguinte, quando a gente acorda de manhã e olha no espelho, se você se pergunta se o que você está fazendo da vida faz sentido, né? Se a resposta for não, você tem que parar na hora e rever. Porque a vida passa rápido. A dele passou muito rápido, né? E eu acho que esse tempo que a gente tem na Terra, ele não dá para saber quanto que é, né? Tomara que demore muito, mas nós não sabemos como é que é. O que você está fazendo todo dia tem que fazer sentido. E não pode ser uma questão só financeira. Você tem que ter uma coisa a mais. E eu acho que todo empreendedor tem isso, de certa forma. Acho que todas as pessoas têm que ter, independente do que ela vai fazer na vida. Mas o empreendedor tem esse nível de loucura, com certeza, mas é um super otimismo, na verdade. Sim. Eu acho que a gente tem que ser otimista, né, para poder fazer. Porque, na verdade, são tantos riscos, são tantas coisas para dar errado, que se você analisar mesmo, você não faz nada, né? Só que existe um valor no que você está fazendo de entrega mesmo. E quando o doutor falou assim, nós fazemos como se fosse para nossa família, essa é a pergunta que a gente se faz e essa é a pergunta que a gente faz para os colaboradores. Se fosse a sua mãe, você faria isso? Se fosse a minha mãe, era esse exame, era essa qualidade de exame que teria? Se fosse a minha mãe, era esse tipo de médico que eu queria que atendesse? Eu acho que em saúde, toda vez que você tiver alguma dúvida, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Tá resolvido, tá respondido. Se for, mesmo que dê errado, você fez o seu melhor. Não teve dúvida. Você fez o seu melhor. Você fez como se fosse para sua mãe, né? Agora, a gente tem que ter isso para balizar, porque não dá para ser só financeiro. Tem que ter uma coisa a mais. E quando a gente vê um lugar que a gente tem prazer em levar a nossa família, né? Minha família vai no Ana Rosa, colhe exame lá. Isso me dá uma alegria, né, de você poder ter um lugar de saúde que você pode levar a sua família. Isso é uma coisa indescritível, né? Então, eu acho que tem a questão do empreender que empolga, anima, né? Colocar tecnologia nova, ver se dá certo, fazer coisas novas. Acho que essa novidade constante empolga a gente, mas tem a questão da entrega de valor que também dá muita gratidão, né? Sim. Algumas coisas que a gente implementou lá, a questão do cartão mesmo, né, com a parceria que a gente fez. Alguns pacientes, assim, falando, isso contando pra gente, né? O paciente na recepção falando, vocês não sabem o benefício que esse cartão me fez, eu pude voltar a passar no doutor fulano, que fazia 15 anos que eu não passava, eu passava desde criança aqui. Então, quando você escuta isso te dá um prazer muito grande, é indescritível, né? Então, eu acho que isso que é o grande motor pra gente. Com certeza. Excelente. Um podcast certamente com muitos momentos emocionantes, né? E muito bom poder gravar essa história e compartilhar, que a gente já vai compartilhar em breve com todos vocês. Muito obrigado, Dr. Wagner. Muito obrigado, Dr. Silvio. Muito obrigado, Milena, que está aqui no backstage, que facilitou todo esse podcast. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo e fazem parte dessa história, né, do Grupo Ana Rosa em Santo André, no ABC.
e certamente farão parte nos próximos 50 anos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Nossa, no horário.